Oi, olá, agora estou ao vivo. Boa tarde, eu sou a Andrea, esse é o canal Lives MV e hoje eu estou aqui para falar com a Regina Próspero. O canal Lives MV ele foi criado agora durante a pandemia para falar sobre malformações vasculares. E por que malformações vasculares? Justamente para que a gente pudesse abraçar diversas síndromes raras que tem como uma das características as malformações. Então, por exemplo, Proteus, Clippertrenone, Mafut, Sturge-Weber, Parkes-Weber, Clovis, Blue, entre outras. Então, nada melhor do que a gente entender esse cenário de doenças raras. E por isso hoje eu vou conversar com a Regina Próspero. A Regina Próspero, ela é formada em instrumentação cirúrgica e bacharel em direito. Ela é pós-graduada em Compliance Healthcare. Ela é diretora vice-presidente do Instituto Vidas Raras. É sócia fundadora e vice-presidente da Aliber, Aliança Ibero-Americana de Doenças Raras. É membro titular do Grupo de Trabalho do Ministério da Saúde para Doenças Raras e colaboradora no desenvolvimento de políticas públicas para doenças raras no Brasil desde 2001. Ó, já estou vendo a Regina aqui, eu já vou dar um clique para ela ir me achando. O livro Doenças Raras de A a Z, Compêndio de Doenças Raras e revista Vidas Raras. Colaboradora do Linha Rara do Brasil. Oi, Regina! Oiê, eu tô me achando, tá, gente? Peraí que agora achei. Estou falando o teu currículo aqui, deixa eu Aham, terminar. Ela é tá. colaboradora do Linha Rara Brasil, coordenadora da campanha Pezinho no Futuro, membro efetivo do Comitê de Ética e Pesquisa Clínica do Hospital Infantil Sabará. E o mais importante, que eu deixei por último por ser o mais importante, ela é mãe. Mãe de 3 meninos. Então agora, Regina, bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra poder falar com você. Oi, E estou pessoal. muito feliz. Justo hoje, no Dia do Médico, né? Que a gente Pois só é. tem gratidão por esses nossos heróis, né? Tão importantes. E é um prazer, Regina. Boa tarde. Vou te dar a palavra agora para você falar um pouquinho, para quem não te conhece, quem você é e o seu trabalho. Bom, pessoal, obrigada, Andrea, pelo convite. Realmente hoje é um dia que deveria estar aqui um médico, né? Porque sem ele, eu falo que a gente já teria sucumbido há muito tempo. Eu reverencio a classe médica, porque muitos deles, eles estão conosco até por muito amor, né? A Sim, gente sabe que a dedicação deles é esplendorosa a favor até dos raros, né? A gente vê sim. muita dedicação de médicos, mas falo que para os raros eu acho que é uma coisa que eles vão levar por muito tempo na vida. Mas enfim, eu sou mãe de 3 meninos, 2 deles com mucopolissacaridose, que é uma doença degenerativa, progressiva, ultra rara, acomete um a cada mais ou menos 1 milhão de pessoas nascidas vivas. Essa é a estatística oficial, tá? Tem a estatística governamental, que é muito para baixo do que isso, ou seja, é um a cada 400 mil, mas eu ainda eu contesto, porque a gente não tem essa população toda de indivíduos de mucopolissacaridose tipo 6. Se a gente for levar em conta todas as mucopolissacaridoses, hoje no Brasil nós temos em torno de 1.200 pessoas, que também dá em torno, aí sim, aí dá em torno de 500 mil nascidos vivos. Mas enfim, né, assim como muitos dos que estão conosco, nós temos filhos e abraçamos essa causa por conta do amor e da dor que a gente passa, né? A gente inclui tudo. As pessoas falam que a gente escolhe alguma coisa na vida para fazer por amor ou pela dor. Eu falo que a gente escolheu pelo todo, né? Pelos dois, pelo amor e pela dor. Pelo amor a eles e pela dor de não ter conhecimento, não ter acolhimento, não ter políticas públicas, não ter. E aí a gente tem que criar para poder ter e passar para essas pessoas o direito que elas têm, né? Com certeza, com certeza. E como começou essa tua história? Conta um pouquinho, assim, como foi o diagnóstico, e aí depois essa sua trajetória para a parte de políticas públicas.
Conta pra gente. Tá, eu tive o primeiro filho em 1988. Bom, não preciso nem dizer que naquela época a gente não tinha nada que dirá internet, né? E aí, bom, ele veio de uma gravidez atípica, né? Eu tive uma gravidez muito conturbada e já nas 33 semanas nós tivemos que interromper a gravidez porque o meu organismo estava absorvendo todo o líquido amniótico. Então ele veio para nós já com um estereótipo, né? Ah, ele é prematuro. Mas apesar da prematuridade dele, ele veio bem. O Niltinho nasceu com 2,6 kg. Ele veio até pesado, né, para uma criança de 33 semanas. Ficou uns dias na UTI, em Ribeirão Preto, a cidade mais próxima da onde nós morávamos, que tinha UTI. E depois de 12 dias, os médicos viram que ele não estava mais tendo nem apneia, nem cianose, e mandou para casa. Só que ele nunca teve uma saúde igual a das outras crianças. Ele sempre estava enroscadinho. Uns dias febre, outros dias ele não queria comer, não queria, mamava-se muito, mas não queria, não aceitava outra coisa sem ser o leite, e chorava muito, muito. Esse menino chorava muito. E não tinha o que fazer parar, sabe? Eu dava remédio, eu levava no médico, esse menino chorava muito, principalmente à noite. E foi indo, eu sempre levando no médico, sempre questionando os médicos sobre isso, e os médicos falavam para mim que ele era prematuro e que uma hora ele ia aprender a viver como um bebê, mas naquele momento ele era prematuro. Até que com quase 5 meses eu levei ele no pediatra para consulta semanal, e o pediatra, falei para ele que eu via que ele tinha um caroço na coluna, ele tinha uma coluna estranha, e ele tinha erro de postura, ele ficava curvadinho, e bebê não tem erro de postura, né? Bebê tem que estar bem eretinho. E aí o médico pediu um raio-x, e nesse raio-x veio escrito: favor investigar mucopolissacaridose. E dali começou então a nossa saga, né? Aí voltei no serviço de genética de Ribeirão Preto, o meu ginecologista e esse pediatra conseguiram inserir o Niltinho, que já tinha cadastro no HC, no serviço. E aí os médicos começaram então naquele dia, tá? Foi o primeiro dia que eu soube o que era a tal da mucopolissacaridose, e passei o dia inteiro com ele no hospital, das 6 da manhã praticamente até as 18 horas, peregrinando de ambulatório em ambulatório. E quando eu voltei para eles fecharem, né? Quem conhece sistema de saúde público sabe como é, né? Você passa por vários médicos, depois eles fazem o fechamento no final do turno, né? E aí os médicos me chamaram e começaram a falar entre eles, né? Ah, não pode ser mucopolissacaridose porque ele é muito bonito. Não pode ter mucopolissacaridose porque ele interage. Porque... E aí eu falei: doutor, o que está acontecendo? Mãe, a gente não vai te explicar porque você não vai entender. Aí eu falei: olha, eu sou mãe, mas eu não sou burra, né? Eu vou entender sim, se vocês puderem me explicar detalhadamente, claro que eu vou entender. E aí eles explicaram que se realmente confirmasse aquele diagnóstico, ele não iria falar, ele não iria andar, ele ia ter retardo mental, ele ia ter comprometimento cardíaco, ele nunca ia andar e ia morrer até os 5 anos. Foi assim que eu soube o que era a mucopolissacaridose. E que não era para eu engravidar mais, porque eu teria filhos com o mesmo problema, porque era um fator genético de uma autossômica recessiva. Então, eu teria a chance 25% de cada filho, cada gravidez, de ter o mesmo problema. Só que eu já estava grávida do Dudu e não sabia. Uma semana depois, eu comecei a enjoar. E aí eu fui investigar e realmente eu estava grávida do Dudu. Quando eu voltei em Ribeirão para uma consulta do Niltinho, isso foi em junho, depois em agosto. Em agosto eu voltei e falei para o médico: olha, eu estou grávida, eu estou de 7 semanas, mais ou menos, eu estava com 7 semanas. Aí ele falou assim: não, então a gente vai correr com o resultado desse exame, porque se for mesmo mucopolissacaridose, a gente vai poder interferir nessa gravidez, ainda a gente tem um tempinho, mas vamos correr? Eu falei: não, interferir eu não vou não. Eu vou ter esse bebê
não vou abortar, se é isso que vocês estão pensando. Não, mãe, porque é muito risco, você tem que entender que é um risco muito grande, que você não pode passar por isso, não é conveniente passar por isso. Eu falei, não, eu não vou interferir. Se for por isso, pode deixar como tá. E aí a gravidez foi adiante, o Dudu nasceu bem, tá? Ele nasceu dos 3 meninos, ele até foi o que teve é, peso maior, ele nasceu maiorzinho, ele veio para casa mais rápido. Então, todo mundo achava que o Dudu não tinha doença também, né? Levei no médico em Ribeirão logo que ele nasceu, o médico falou assim, não, mãe, esse não tem, esse tá tudo bem, vamos continuar investigando o outro, e daí foi. Só que quando o Niltinho estava para fazer 4 anos, eu pedi transferência de Ribeirão Preto para São Paulo, porque eu já estava morando aqui, para continuar a investigação. Ainda a investigação, tá? Começou em 89, em junho, nós já estávamos em setembro de 92. E aí o HC nos acolheu, o Instituto da Criança, e quando a médica viu o Dudu e o Niltinho, ela falou assim, ai mãe, os dois com mucopolissacaridose? Eu falei, não, doutora, é um só. Não, não, mãe, são os dois. Eu falei, não, doutora, esse menor não tem, porque ele tem uma saúde bem melhor. Ela falou, tem sim, mãe. Eu vou colher material. Amanhã cedo você me liga que eu vou te dar certeza que ele tem. E foi, ele realmente tinha. O nosso diagnóstico ficou muito travado em saber que tipo de mucopolissacaridose eles tinham. Para poder até determinar herança autossômica, se era autossômica dominante ou se era recessiva, né? Até para fazer uma orientação genética, mas eu não pretendia ter mais filhos, eu já tinha pedido para encerrar ali mesmo, né? Apesar dos médicos não concordarem comigo. E não sei se também por causa disso, a investigação foi muito adiante. Ela só foi concluída em setembro de 94, quando veio realmente a confirmação de uma maratolami. O que é a maratolami? As mucopolissacaridoses são vários tipos. Hoje nós temos em torno de 9 tipos de mucopolissacaridose. O que vai determinar o grau de acometimento dessas mucopolissacaridoses é a quantidade de enzima que o indivíduo não fabrica dentro da célula. Por isso que chama mucopolissacaridose. Eles não conseguem degradar as substâncias de forma necessária para ter uma qualidade de vida, uma evolução celular normal. Então, o indivíduo que fabrica pouca enzima, ele vai ter acometimentos mais rápido. E o indivíduo que fabrica um pouco mais de enzima, menos enzima, ele vai sofrer mais enzima, ele vai sofrer menos. E o Dudu, apesar de ter a mesma genética do irmão, ele sempre fabricou um pouco mais de enzima, então ele tinha já uma qualidade de vida um pouco melhor, então por isso a gente não suspeitava. Mas de todas as MPS, a maratolamia ainda é tida como uma das menos ruins, tá? Apesar de tudo que você vê, né, o que aconteceu com o Dudu, ela ainda é uma das menos ruins. E aí o Niltinho seguiu mesmo o curso natural da doença e faleceu em setembro de 95. Desculpa, maio de 95 ele faleceu, 7 meses depois de vir o diagnóstico fechado. Ele tinha uma saúde muito complicada mesmo e apesar dele ser muito feliz porque não conheceu outra vida, né, ele tinha uma vida muito sofrida, muito sofrida. Era uma vida muito limitada e sofrida, mas era um menino assim, muito feliz. E quando ele começou a desenvolver a hipertensão pulmonar e a sobrecarga cardíaca, tudo também por causa da doença, eu corri logo, né? Mas mesmo assim ela foi fulminante. Em 20 dias ele foi a óbito. Teve uma parada cardíaca de 40 minutos, tentaram resgatar, não conseguiram, enfim. Eu falo que naquele momento do impacto, que você sabe que vai acontecer, mas você nunca espera que aconteça, né? Naquele momento do impacto, eu só fiquei pensando que para uma criança que era tão feliz, viver de forma vegetal não era justo. Então, é um alento que eu trago comigo, sabe? Viver... A gente aposta mais em qualidade hoje em dia, né, Andréia? Eu não sei se vocês também, mas Sim. eu aprendi a apostar mais em qualidade, não em quantidade.
viver de forma sofrida, não sei se vale a pena. A menos que a pessoa queira muito e ela aceite aquele sofrimento todo, né? Sim, Mas viver uma vida com tanto sofrimento é muito complicado, né? Então, ele viveu bem os 6 anos dele e eu agradeço por isso, né? Dudu começou a apresentar os sinais da doença também naquela época, começou a perder a visão, começou a perder a audição, chegou um momento que ele estava na escola, a visão foi de vez, ele só vê luz e vulto, mas a gente conseguiu levar a vida dele com todo o esforço dele de um modo que ele chegasse a ser protocolo clínico de pesquisas que nós brigamos muito para trazer para o Brasil. E tá aí o Dudu hoje, né, com 30 anos, ou seja, para quem ia viver até 20, hoje ele já está com 30, para quem ia ter toda aquela situação que a doença determina, ele escapou de algumas coisas, tem uma vida limitada, sim, mas tem uma vida boa, uma vida que lhe proporciona viver como ele gosta, viver como ele quer e produzir como ele pode, né? O que é muito bom, né? inteligente, estudioso, isso é tão importante, né? Isso que você falou da qualidade de vida, né? Então, as mães e os pais se preocuparem com esta qualidade de vida, né? Não ficar Exato. preocupado só com a quantidade, né? Porque senão a gente só fica É, atrás de remédio, de tratamento, e tem outras coisas em volta que são tão importantes quanto. É, eu sou daquela pessoa, muita gente pode não me entender, mas eu sou daquela pessoa de que se o remédio é pior do que a própria doença, é melhor ficar com a doença. Tá? Porque tem muita gente que ainda acredita, ah, não, eu vou dar esse remédio, é sofrido, mas eu vou dar porque ele vai viver mais. Gente, até que ponto, sabe? Eu tô com um caso familiar muito próximo e a pessoa tá sofrendo tanto com o tratamento. Eu preferia que parasse, É sabe? muito É pessoal melhor ter isso. uma qualidade, é melhor ter uma qualidade de vida nos próximos anos do que viver dos próximos anos sofrendo tanto, É, sabe? Então, às vezes a gente tem que parar e fazer o racional, tirar o coração do peito e parar e ser racional, é né? verdade. Para que a gente possa viver bem, com qualidade, de modo digno, né? Que é o que a gente preza muito. Com certeza. A gente precisa respeitar o limite de cada um, né? O ponto de vista de cada um também, mas sem qualidade de vida, acho que não faz sentido. E a É, história do Dudu, então, ficou bem diferente da do Miltinho, né? Porque além da foi. quantidade, ele tem uma qualidade de vida e ele até milita, né, na área, né? Como que você começou a militar pelas doenças raras? Primeiro pela mucopolissacaridose, lógico, mas depois para doenças raras. E o Dudu também se envolveu nisso, né? Na verdade, eu acho que isso vem muito da família, né? Eu já É, venho de uma família, meu pai era militar e meu pai sempre ajudou muita gente, sabe? Eu sempre via as pessoas lá em casa pedindo ajuda, meu pai sempre ajudando, meu pai dando a maior força para as pessoas. Então, assim, minha mãe sempre apoiando. Então, chega uma hora que você, assim, você absorve tudo aquilo, né? Então, quando eu tive os meninos, eu sempre continuei ajudando, mas assim, muitas vezes eu tive que parar para ajudar os meus, né? Porque também se você não conseguir ajudar nem os seus, você não pode ajudar os demais. Mas exatamente. aí, quando eu cheguei no HC, a doutora Chong e a doutora Sofia, que eram as médicas que nos atendiam naquela época, elas pediram para eu fazer uma associação, porque com isso poderia ajudar muitas outras pessoas, inclusive os próprios médicos, para trazer pesquisas clínicas para o Brasil, estudos e tudo mais. Só que eu não tinha estrutura naquela época para fazer. Isso foi em 93, em 1993. Tá? Eu não tinha estrutura. Eu mal estava dando conta de 2 crianças. E não era como é hoje, que você pode fazer muita coisa de casa. Né? Não tinha internet naquela época. Então, eu não me via, não via como poder ajudar da forma como elas estavam pedindo. Mas eu coloquei o meu telefone à disposição para todos aqueles que pudessem ajudar. Então, já tinha o meu endereço no HC
e as mães, elas me procuravam. Então eu ajudava por telefone, já as mães que as médicas mandavam como referência, né, para poder conversar, ajudar. Mas assim, era difícil a gente se ver, não era tão fácil como é hoje, né? Eu falo que as mães hoje, elas não têm noção de como elas reclamam de barriga cheia, né? Porque a gente teve que procurar petróleo e hoje ela já tem um carro andando, né? Então, foi um pouco complicado. Eu tinha contato com algumas poucas mães, mas a gente não tinha um contato físico, porque cada uma era muito envolvida na sua vida. E aí, bom, quando foi indo que aconteceu de nascer a Associação Paulista de Mucopolissacaridose para cuidar dos interesses das pessoas com mucopolissacaridose em 2001, em seguida a gente já ficou sabendo que estava tendo pesquisas nos Estados Unidos, já em bom andamento, que poderia mudar o curso natural da doença e a vida dessas pessoas. Então, enquanto entidade, enquanto familiar, nós começamos a bombardear os Estados Unidos para que fosse criado mais um centro de referência aqui no Brasil, uma vez que Porto Alegre também tinha o maior interesse em fazer. O Dr. Giuliani já se mostrava interessado em trazer pesquisas no Brasil. Então, nós fizemos bem bolado. Ele fazia a parte científica e técnica, né, de pesquisador, e nós, enquanto instituição, fazíamos a pressão, né, para que essas pesquisas viessem para cá. Na época só tinha 5 centros cadastrados no mundo e o Brasil foi o 6º. Depois de muita luta, as pesquisas vieram para cá. Eu lembro até de um evento que teve em Porto Alegre, o Dr. Emil Cax estava presente, nós conversamos com ele, e ali a gente decidiu que se as pesquisas não viessem para o Brasil, a gente ia fazer de tudo para mandar pacientes para lá, né? E aí, em 2002, foi uma pessoa para lá, o Dudu teve o convite, mas ele não foi o selecionado, porque, para quem conhece pesquisa clínica, sabe que você pode ter a doença gritando, mas se você não tiver os critérios de exclusão e inclusão bem definidos, você não pode entrar, né? E aí, em 2003, nós fomos chamados de novo, ficamos em Porto Alegre quase um mês, e vários pacientes foram testados e o Dudu foi um dos que conseguiu entrar no protocolo clínico. E aí, bom, ele entrou no protocolo clínico, ele foi um dos que participou, ele era o mais velho dos participantes, ele era o mais acometido, só que daí eu tive que contar para ele que ele podia pegar o placebo. E aí ele ficou desesperado, né? Porque ele tinha certeza de que aquilo ia mudar a qualidade de vida dele, que já era muito precária, ele estava bem ruimzinho. Mas a promessa da pesquisa era 24 semanas, metade placebo e metade remédio. E depois, na 25ª semana adiante, por mais 5 anos, todos com remédio. E aí eu falei pro Dudu, falei, Dudu, é pegar ou largar, filho. Você foi selecionado, mas se você desistir por causa disso, você vai morrer. Porque você não vai aguentar esperar o remédio vir para o Brasil em uso comercial. E aí ele concordou, assinou o termo e fomos embora, né? Fiquei com o Dudu praticamente 1 ano em Porto Alegre. Foi uma ruptura familiar que até hoje essa sobrecarga ainda é imposta para nós. Eu tive que deixar o meu filho mais novo, na época, com 5 anos aqui. O Léo tinha 5 anos, hoje ele tem 22, para ficar com o Dudu lá, para ele ter direito a esse remédio. Então, assim, foi uma luta familiar muito grande para que ele ficasse vivo, para que a gente tivesse certeza que o remédio era bom e eficaz, para que todos no mundo todo pudessem ter direito ao remédio. Então, nós abrimos os 8 pacientes de pesquisa, 7 brasileiros e uma chilena, foram a porta, né, para paciente de mucopolissacaridose, mas quando na verdade essas pesquisas elas foram a porta para doenças raras. Foram as primeiras pesquisas de doenças raras que aconteceram no Brasil. Então, foi um divisor de águas, né? Se hoje tantas pesquisas acontecem no Brasil, foi porque os precursores estavam lá, né? E, nossa, eu agradeço muito, eu falo que agradeço todos os dias o pesquisador que promoveu essa pesquisa, pelo grupo do Dr. Roberto Giuliani, que bancou tudo isso, porque não é fácil. Eu participei 1 ano lá dentro do hospital, é uma coisa tão estruturada,
né? Que hoje você tem poucas pessoas que são capacitadas para fazer tudo isso. Mas, enfim, hoje nós temos todos os pacientes de mucopolissacaridose tratados no Brasil e, melhor, todos os remédios são registrados pelo SUS. Nós conseguimos a incorporação depois de longa batalha, depois de ação civil pública, depois de várias idas a Brasília. Todos os pacientes com mucopolissacaridose elegíveis a tratamento de um medicamento que custa em torno de R$ 2 milhões ano, eles estão em tratamento. Então, por isso que eu falo, sabe, para algumas mães que reclamam, gente, vocês não têm noção do que é você perder um filho quando você não tem nada, é brigar para que se tenha alguma coisa, para que essa alguma coisa seja realmente bom para todo mundo e para que essa coisa, né, essa droga, é a única opção terapêutica, ela venha abrir a vida para muita gente. Né? E foi assim que aí tá. Eu consegui para a mucopolissacaridose, eu falo eu, mas a minha instituição, né? Sim. Outras pessoas começaram a pedir ajuda de outras doenças, e aí você vai parar só porque você conseguiu, ou só porque aquela pessoa não tem a mesma doença que você traz consigo, se os problemas são os mesmos, se as dores são as mesmas, né? Só muda o rótulo, né? E aí nós começamos a militar também por outras doenças raras, até que um dia o ministro da Saúde falou assim para mim: dona Regina, só a senhora que vem aqui, por que a senhora já não fala por todas as doenças raras? Eu falei, olha, tem muitas associações muito boas no Brasil, né? Mas se eu puder ajudar a todas, é o que eu vou fazer. E aí, a partir dali, o Instituto Vidas Raras, na época ainda como Associação Paulista, ela ficou como um consultor do Ministério da Saúde. Isso foi em 2011. Né? Se as pessoas que são mais anteriores a isso lembrarem, o Ministério da Saúde não recebia ninguém, não recebia indústria farmacêutica, não queria conversa. Então nós conseguimos abrir as portas para que outras instituições também fizessem um bom trabalho lá. Né? Eu acho que foi a perseverança, né? A perseverança, uma história fidedigna, né? Uma história que tem começo, meio e fim, é uma história de dedicação também ao próximo, e é uma luta que envolve muitas outras pessoas sem ser eu. Né? E eu tenho certeza que isso mostrou uma credibilidade para o Ministério da Saúde entender que as associações de paciente, elas estavam lá não para se aproveitar de um financiamento público para poder defender uma quantidade pequena de pacientes. Não, a gente estava lá para defender pessoas, vidas. Independente de custarem R$10 ou R$1 milhão, elas têm o mesmo direito e o mesmo propósito, né? Que é tocar a vida. E o Duduzinho, nesse contexto todo, né? A gente sempre mostrando essa dedicação ao próximo, esse amor ao próximo, e ele um dia chegou para mim e falou assim: mãe, eu já vi que ninguém quer mostrar a cara, os pais não queriam mostrar os filhos, os pais queriam os direitos, mas não queriam mostrar os filhos, né? Ah, meu filho não. Meu filho não vai aparecer, meu filho não vou mostrar em reportagem. Tá, mas a gente precisava mostrar que a gente existia, né? E aí o Dudu falou assim: mãe, eu vou, tá? Pode fazer folder com a minha cara, pode me colocar. Aí fez um blog, ele começou a cutucar gente grande com vara curta, tá? Eu fui chamada umas 5 vezes no Ministério da Saúde para prestar esclarecimento sobre o que o Dudu estava falando. E aí eu falei assim: bom, gente, se vocês fizerem a coisa como ela deve ser, com certeza ele não vai tentar desmentir vocês nas redes sociais. Né? Não é nem desmentir, é esclarecer, né? Aquilo que os pacientes estão passando. E aí a gente conseguiu fazer um barulho bom. E a voz dele é diferente da sua, né? Porque ele é uma doença rara. Então, assim, exato. Mostra a voz dos doentes raros. Tem um poder muito maior, né? Ele participou de audiências públicas em 2007. A mesma situação que a gente está passando hoje com o Supremo Tribunal Federal, que não quer, que quer ceifar todo o direito ou parte dos direitos das pessoas entrarem com ação judicial pedindo tratamento medicamentoso ou um tratamento multidisciplinar. Nós passamos em 2007. A gente ia para Brasília direto
para falar com os congressistas e os governantes, para mostrar que nós não estávamos pedindo nada além daquilo que a gente não podia pagar. Porque você chegar numa farmácia e comprar um remédio é uma coisa. Você não poder comprar esse remédio na farmácia porque ele não existe na farmácia é outra coisa. E eu nunca pedi nada daquilo que eu não pudesse pagar. Então, eu acho que também vem aí a credibilidade da gente, né? Eu não tô querendo uma maracujina, não tô querendo algo que eu possa pagar, não, eu só tô pedindo aquilo que eu não posso pagar, mas é que é essencial à vida. E E que ele existe, né? começou, Então, por que não ter? Não tá todo é, mundo assim. e foi exatamente o que eu falei para a ministra Ellen Grace, na época ela era presidente do Supremo Tribunal Federal, e eu estive com ela, até por conta desses recursos extraordinários que ainda correm por lá, porque eu falo que É uma aquilo novela, parece, né? não, parece um dementador, né? Quando você pensa que morreu, o bichinho volta, né? Exatamente. Eu falei para ela, falei, ministra, eu não posso conceber a ideia de ter um remédio na cabeceira da cama e os nossos filhos não poderem usar. Falei, é essa sensação que nós temos. Nós temos um remédio, mas a gente não pode ter o direito de pedir. Eu falei, é tudo cientificamente provado. A gente não está pedindo por pedir. E aí, olha, acho que em 20 minutos que eu estive com ela, eu mostrei o que realmente a gente estava pedindo e ela falou assim para mim, eu não posso voltar atrás daquilo que eu já fiz, mas eu posso mudar aquilo que eu vou fazer. E a partir de hoje, você pode ter certeza, Regina, que nunca mais ninguém vai sair prejudicado por conta de uma decisão nossa. E ela pôs em todas as decisões dela a partir dali que nenhum juiz poderia se basear naquela decisão para poder tirar o direito de uma pessoa de viver, sabe? Depois o recurso foi para o Gilmar Mendes, ele deu como ganho de causa para os pacientes e agora, recente, em 2016, ele voltou, né? O dementador voltou. E aí a gente continua com essa briga, mas o Dudu, inclusive, ele decidiu fazer direito por conta disso, Uhum. porque ele saiu de uma das audiências públicas dizendo assim, mãe, eu vou fazer direito, ele estava no terceiro colegial, e ele não sabia ainda o que ele queria fazer de faculdade. Ele Seu falou, som eu vou... caiu. Ah, não, foi aqui Oi. no meu. Peraí. Pode continuar. Ele falou assim, eu vou fazer direito, porque nunca ninguém mais vai me tratar como eu fui tratado hoje, como ninguém, porque nós somos alguém. E aí ele fez direito, e nesse curso ele, sabe, ele continuou com a militância dele, depois ele se desiludiu com o direito por causa da prova da OAB, que ele não teve direito à hora complementar, ele foi muito, muito prejudicado por falta da própria consciência da OAB do que era um deficiente físico e visual, e ele falou que quem deveria protegê-lo, que é a justiça, condenou ele em primeira instância. E aí ele foi fazer administração de empresas e continua militando em prol da pessoa com doença rara e a pessoa com deficiência física, né? Então tá lá, é na dele, quando abre a boca faz tremer o pedaço, mas ele fala Não, com ele dignidade e milita categoria, naquilo que ele sabe, né? Ele sabe o que ele tá sabe? falando, né? Na Sabe? pele, né? Ele sempre foi diferente, sabe? Ele sempre foi muito observador, muito altruísta, muito, assim, muito ligado. E é uma pessoa que sempre se coloca à disposição do outro, né? Enquanto ele tá ali, às vezes ele não tá bem, mas ele tá organizando tudo. Eu falo que não é só ele, né? Eu vejo tantas outras, eu vejo a Gabi, eu vejo a Verônica Stasiak, que eu vi que a mãe dela estava aqui também, o Gustavo Samartim, e tantos outros, sabe? A Fernandinha da convivência convivendo com doenças raras. Gente, essa molecada, eles dão tapa de pelica na cara de muita gente, inclusive na nossa, né? Quando a gente levanta morrendo de preguiça e não consegue, e fala que não vai levantar porque está com preguiça, né? E Eu daí acho assim, vai. é uma outra geração, né? Eles vêm para militar mesmo. Eu acho que assim, eles agora estão nas mídias, principalmente, que a mídia ajuda muito, porque muitas vezes até por conta da doença tem uma dificuldade de sair de Sim, casa, né? sim, Então, sim. isso proporciona eles terem essa possibilidade de falar, de se mostrar.
E eu acho que a gente só tem a aprender com tudo isso, porque eles que vão mudar mesmo o mundo. Eu eu queria falo que que você me falasse um pouquinho do trabalho do Instituto Vidas Raras. Então, assim, você falou tanto aí, eu fico assim, puxa vida, o que que eu posso fazer para ajudar tudo isso, né? Porque eu me sinto beneficiada pelo trabalho que vocês fazem, eu só tenho a agradecer vocês terem começado tudo isso. E por isso que eu quis essa live, porque eu queria que as pessoas conhecessem sua história e eu queria saber como que nós podemos nos aproximar disso, como que nós podemos auxiliar em tudo isso, né? Porque eu não quero ser simplesmente uma beneficiada, né? Eu quero fazer parte dessa mudança. Como que ah, funciona o Instituto? que bom, Andréia. Então, o Instituto ele nasceu para dar na época só para dar conforto para poucas famílias. Eu fui até resgatar para uma apresentação há uns meses atrás. Nós tínhamos 30 famílias cadastradas, 2003, tá? Hoje nós temos 3.000 pessoas com uma determinada doença rara cadastradas. A gente não cadastra a família toda, a gente cadastra a pessoa com a doença rara. Então nós temos em torno de 3.000 cadastrados, deve ter até mais, porque faz tempo que eu não entro, Regina, não entro no sistema. Nós temos hoje um escritório que funciona aqui em Guarulhos, é o nosso quartel-general. Ali dentro tem o 0800, que é a plataforma de atendimento do Linha Rara. O que é o Linha Rara? O Linha Rara ele veio para poder ajudar pessoas a minimizar o trajeto que ela tem ao longo da vida para entender o que ela tem, fazer um diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico, tá? Deixando bem claro, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas para que serve então? A gente não pode fazer diagnóstico, porque não é da nossa alçada, mas a gente pode ajudar que você chegue mais rápido no seu diagnóstico. Como? Enquanto o Instituto, a PMPS, o Newton, meu marido, fez um site em 2003. Esse site começou a receber muitos questionamentos de várias pessoas perguntando assim, eu moro no Acre, como que eu faço para levar meu filho que está com uma suspeita de tal doença no médico? Então, nós começamos, eu já desde 2001, a montar uma rede de atendimento nos 27 entes da federação. Tá? Então, eu conversava com o médico, eu ia lá e cadastrava aquele médico. Eu conversava com um enfermeiro, cadastrava aquele enfermeiro. Então, de repente, eu me vi com um cadastro de pessoas nos 27 entes da federação. Então, quando eu precisava de uma ajuda no Acre, eu falo Acre, gente, porque o Acre é tão sofrido, assim como a Amapá e Rondônia não tem nem geneticista. Pra vocês terem uma ideia. Então, eu pesquisava para a pessoa não ter que viajar até os grandes centros, porque era essa a proposta de um governo de lá, a gente falava assim, não, olha, tem tal médico em tal lugar, você consegue isso? Eu consegui a consulta para você? Consigo. Conversava com o médico falava assim, pode vir tal dia, tal data, tal horário que eu vou atender. E aí a gente conseguia fazer essa ponte. Isso foi indo, que a gente, assim, não estava mais conseguindo dar conta, até que a gente pensou em fazer o Linha Rara, que é uma plataforma de atendimento que já atende o pessoal da Europa há muito tempo. Conversamos muito com o pessoal de lá, trouxemos o expertise deles, né, para montar essa plataforma. Tentamos por 2 anos, nós não conseguimos, até que o próprio HC falou assim, não, a gente vai fazer. Isso foi dia 15 de novembro, não esqueço, de 2016. O HC falou assim para mim, nós vamos fazer. E a inauguração vai ser em fevereiro, que é o mês das doenças raras. Bom, eu preciso te dizer que a gente ficou deslocado, né, para poder montar toda a estrutura, mas deu certo, eu acho que foi isso mesmo que precisava, a gente precisava ser pressionado para a coisa acontecer. E aí o lançamento foi no dia 21 de fevereiro de 2017, a plataforma, ela tem o endereço no HC, mas ela funciona aqui no nosso escritório para a gente não ter que deslocar o nosso pessoal para lá. Então, as meninas ficam aqui, o 0800 fica aqui, ele é todo mantido pelo Instituto Vidas Raras, tá? Com sobra de verba, a gente vai mantendo. A pessoa entra em contato via e-mail ou telefone no 0800 006 0800 006 7868. Ela entra em contato, ela coloca as suas dúvidas e nós temos 7 dias para responder. Como é respondido? Tá, se ela é uma pergunta científica, ela vai para o pessoal do HC responder. Se ela é um questionamento jurídico, ela vai para o nosso jurídico responder. E assim por diante. Cada um responde na sua
na sua jurisdição, digamos assim, tá? certo. Na sua alçada. A gente busca muitas respostas também com outros médicos de outros estados, porque a gente tem como fazer isso, nós temos voluntários no país todo para nos ajudar, e eles nos ajudam com muito amor, tá? Tanto visto que nós temos o compêndio de doenças raras, que foi totalmente doado por especialistas de todo o Brasil, né? Então a gente trabalha assim. Informação. Eu morri por falta de informação. O Nilton morreu por falta de informação. Então, uma das coisas que eu sempre quis fazer foi bombardear todo mundo com informação. Primeiro, nós começamos com o nosso site, né? O nosso site, ele sempre foi muito visitado, inclusive por países que não dominam a língua portuguesa, tá? O A gente Vidas pegou, Raras, né? hoje o vidasraras.org.br, mas desde Certo. 2003 ele funcionava como o apmps.org.br. E aí, tá, primeiro foi com o site, depois foi com eventos, muitos desses que a gente participou, distribuindo material e panfleto, caminhadas e tudo mais. Depois veio a ideia de fazer o compêndio de doenças raras, que primeiro foi o livro de doenças raras de AZ, que foi lançado em 2013, depois o compêndio, que foi lançado agora em 2017, e as revistas Vidas Raras. Inclusive, hoje eu estou aprovando a número 20, né, que ela vai ser lançada daqui a uns dias. E o domínio da informação. As nossas redes sociais é a mais forte da América Latina, tá? E como ela é a mais forte, nós sentimos necessidade de promover as outras associações através das nossas redes sociais. Então, nós temos o site, onde você pega muita informação, e todas elas chanceladas por autoridades no assunto, sobre doenças raras. Nós temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, e mais não sei o que tem aí também. Tudo que tem as nossas redes sociais, elas estão envolvidas. E elas levam não só as nossas informações, mas como as informações da Andrea, da Araceli, da Verônica. A gente vai repostando os posts dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. E o Instituto Vidas Raras hoje ele não é só uma associação de paciente. Ele deixou de ser uma associação de paciente, ele é uma associação guarda-chuva. Ela congrega 85 parceiros. Então, há muitos grupos e associações que não têm como ir adiante, ou não tem o expertise, ou não tem o orçamento para poder ir adiante, a gente leva conosco. A gente não carrega, a gente leva conosco. Então, se tem uma reunião no governo, a gente leva. Se precisa marcar uma reunião com o governo, a gente marca, a pessoa vai junto, a pessoa coloca os seus movimentos, as suas diretrizes, aquilo que ele precisa, então a gente leva junto. E temos a campanha do Pezinho no Futuro, que é o meu xodozinho, né, a triagem neonatal expandida, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas a gente não tinha verba para tanto, e a gente acabou investindo nisso também. E essa proposta, ela assim, mexeu tanto com muita gente que ela chegou na ONU. E aí, no ano passado, em 2019, teve a segunda reunião do NGO, e nós fomos convidados a mostrar o nosso trabalho do Pezinho no Futuro lá na ONU. Então, assim, quando a gente menos espera, a gente está sendo visto em outros locais, né? Participamos da APEC também, que, para quem não sabe, a APEC é um grupo que se reúne uma vez por ano, mas ele não envolve Brasil e Argentina. Por quê? Porque o Brasil e a Argentina não fazem parte da Ásia, nem da Europa, nem dos países do Pacífico, banhados pelo Pacífico, e tem mais também um critério. Então, nós nunca participávamos dessas reuniões. E o ano passado nós fomos convidados para participar, para levar a nossa experiência de redes sociais e do Pezinho no Futuro, mostrando que a gente faz bastante barulho, né? A gente faz bastante bagunça, Faz, que é o que a gente faz. precisa. Isso é muito bom. É. E eu sinto assim, o nosso tempo está acabando, eu não vou fazer metade das perguntas que eu queria, mas eu acho que foi muito bom para a gente entender. Eu acho que era muito importante as pessoas entenderem esse trabalho, a importância, a grandiosidade dele, que é trabalho pra caramba, hein, Regina? Mas, E como que eles podem ajudar? Replicando os nossos então, posts, nos seguindo, porque você replicando,
aquele post, de repente, pode ser que não seja útil para você, mas para alguém que você conhece vai ser. Isso, Então, exatamente. é uma forma muito boa de nos ajudar. E também de nos seguir, participar dos eventos, isso é muito bom. Se a pessoa puder fazer isso, ainda mais nessa época de pandemia, já fechou. Sim, tem que aproveitar, né? E agora você falou de É, barulho, né? A gente precisa muito unir todas essas doenças raras para fazer barulho, né? Eu sempre falo aqui em casa assim, poxa vida, eu queria ter a parada das doenças raras, né? Eu queria é, encher é, a é, Avenida Paulista de doenças raras. A gente sabe que é muito difícil, porque até pela condição de cada um, né? sim, Financeira e de saúde. Mas eu acho que quanto mais a gente se unir, né, nesse momento, então, virtualmente, melhor. Né? Mais melhor. barulho a gente consegue fazer, né? Mas vamos ver se a gente consegue agora no mês de fevereiro, no próximo mês de fevereiro, a gente consegue fazer alguma parada no dia próximo, ao dia 28, né? Uhum. Para que as pessoas entendam as nossas necessidades. A Se eu não. sociedade precisa tomar conhecimento, né? Exato. Hoje já melhorou muito em questão de informação, Andréia. Você sabe, você vem dessa época também. Mas a gente precisa fazer muito barulho para que essas pessoas tenham direito àquilo que é o essencial, que é a vida, né? E deixa eu dar um abraço na doutora Alessandra Corrales, que ela é fantástica, ela é uma fisioterapeuta que nos acompanha há muito tempo, o doutor Paulo Brenes também. O doutor Paulo Brenes conhece os meus filhos de pequenininho. Ele cuidou dos meus meninos quando o Niltinho ainda era vivo. E hoje ele está lá na Fundação ABC. Então, assim, são os nossos musos. Eu falo que são os musos que a gente carrega para a nossa vida, né? Com certeza, com São certeza. os nossos Eu, maravilhosos. eu vou então fazer o mesmo, que eu vi que a doutora Renata Griso está aqui assistindo, a hematologista da Gabi, também faz toda a diferença no atendimento da Doutora, Gabi e de tantos pacientes. é, não, Deve ter hoje é o outros dia aí, assim. deles, né? Hoje é o dia deles. Nossa, gratidão total, total, total É, a todos esses médicos que buscam informação para nós, né? Que nos é, atendem com tanto carinho e profissionalismo, né? exato, exato. A troca de informação ela é essencial e a gente tem conseguido fazer isso com essa rede que a gente criou. Então, por isso que é essencial que todas as pessoas elas fiquem antenadas nos posts, né, nas lives, porque a tecnologia está avançando muito, né? O que hoje é impossível, amanhã pode não ser mais. A gente tem que estar ligado para manter essas crianças saudáveis, para elas terem direito a essas novas tecnologias e trabalhar bastante nas políticas públicas, né? Que é o que a gente tem feito bastante, mas ainda está muito aquém. E trabalhar, né, com inclusão, agir com preconceito, né? Que assim, essa turminha aí que está online militando aí ajuda muito nesse sentido. A gente precisa incluir mais, né? A gente acabou de ver aí esse projeto de divisão de escolas. E, a meu ver, a escola tem que ser o quintal da sociedade. Tinha que estar todo mundo dentro do mesmo quintal, ali, mesmo que em algum momento numa sala diferenciada, mas Exato. todo mundo no mesmo quintal. Porque é O isso Dudu, que vai fazer todo mundo aprender e todo mundo se respeitar. ele, quando ele começou a perder a visão, eu procurei uma escola do estado, aqui em Guarulhos, que já fazia inclusão antes de existir qualquer coisa de inclusão. E olha, todo mundo tinha que vir fazer uma especialização aqui, só que eu não sei mais como está hoje, tá? É a escola Frederico de Barros Brotero, aqui no centro de Guarulhos. É exatamente assim, Andréia. Eles tinham a sala para deficiente intelectual, para necessidades intelectuais, eles tinham para deficiente mental e auditivo. Só que, em algumas atividades, todos trabalhavam juntos. Depois, cada um ia para sua sala. Mas para desenvolver aquilo que eles não conseguiriam desenvolver de outra forma, mas precisava daquele desenvolvimento para poder interagir com os demais. Isso é Sim, inclusão. Não é exatamente. você colocar um aluno dentro de uma sala com um professor que não está capacitado e falar assim, filho, se vira. Isso é cruel Exatamente. tanto para o profissional quanto para a criança, porque a criança ela vai ser cobaia e o profissional também, isso não é justo. E as Então, crianças em volta também sofrem, né? sofre todo mundo, sofre todo Todo mundo. mundo, todo Então, ao mundo. invés de ter uma empatia, acaba tendo antipatia, até Exatamente. mesmo dos pais, que muitos pais não entendem, que o seu filho poderia ser aquele que está ali na exclusão. Então, a Exatamente. gente precisa ter uma lei diferenciada, as nossas crianças precisam de tudo isso, porque, na verdade, quem tem que se incluir são todos. Não Exatamente. são só os nossos, são Não, todos. todos.
E esse vai ser o melhor ser humano que o futuro vai ter, tá? Não são esses que excluem, não. São esses que sabem incluir. Eu trago muitos alunos dessa escola do Brotero e de outras que o Dudu passou, que foram poucas, eu trago muito no meu coração, porque se não fossem aquelas crianças, o Dudu não teria desenvolvido tanto quanto ele desenvolveu, mas eu tenho certeza que o Dudu deixou uma marca dessas pessoas que hoje eles são adultos privilegiados e são adultos melhores, bem melhores. Com certeza. Ai, Regina, que delícia. Vamos Tá fazer outra. acabando. A gente Vamos, faz outra. com certeza. Tô Sim. com uma lista de É. perguntas aqui, mas você tem tanto assunto que nem cheguei na metade. Mas muito obrigada, sim, só gratidão a você, ao Dudu e a todo mundo que trabalha com vocês. Esse trabalho de vocês é muito importante. É como você disse, é um divisor de águas, é o início de tudo aqui para nós brasileiros, né? A gente tem aqui 5 minutinhos, eu vou deixar esses 5 minutinhos com você. Queria que você fizesse suas colocações finais e queria que você falasse um pouquinho o que é ser um doente raro no Brasil comparado com o mundo. Olha, apesar de todas as situações ruins que o doente raro passa no Brasil, ele ainda não está de todo tão mal, tá? Eu viajo por boa parte do mundo e eu vejo que em alguns lugares a gente ainda tem uma discriminação, um preconceito muito maior do que se tem aqui. Países em que os pacientes não têm direito a nada. Eles simplesmente não existem, tá? Isso me dói muito. Ouvi de uma família uma vez, uma família da Mongólia, eles tinham o dinheiro para comprar o medicamento, o Elaprase, e o governo não queria deixar entrar no país. Isso é terrível, porque o governo não ia nem ser onerado, a família tinha o dinheiro. Tudo bem que, olha, ia ser longa essa briga, porque é um medicamento ad eterno, mas a família não tinha nem o direito de pedir. O que eu vejo muito aqui no Brasil é que tudo é muito caro, tá? Enquanto uma cadeira de rodas motorizada devia ser bem mais barato, inclusive com todas as isenções necessárias para que todos pudessem adquirir, ou até mesmo que tivesse sei lá, um programa em que fosse dado pelo governo, a gente não tem. Eu estou falando de uma cadeira de rodas, mas quando eu precisei da máquina Braille do Dudu, eu tive que comprar. Quando eu precisei do aparelho auditivo do Dudu, eu tive que comprar. Um Então, colchão, né, Regina? Às vezes a criança exato. precisa de um colchão especial porque ela é acamada. É uma Né? cadeira simples. A gente recebe muitos pedidos aqui ainda, sabe? Olha, eu preciso de uma cadeira de roda simples, eu preciso de cadeira de banho. Gente, que sistema é esse, tá? Que não dá nem o básico para uma pessoa ter a decência de viver. É um home care, tá? A gente sabe que uma criança num hospital, ela custa muito mais do que um home care. Então, eu vejo tudo tem que entrar com ação judicial. Depois eles reclamam que a gente entope o sistema de ação judicial. Mas, poxa, é tudo tão difícil, para a gente é tudo tão difícil. Tá? Tem hora que dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de ser deselegante, né? Mas, infelizmente, às vezes a pessoa que está te atendendo, ela é tão vulnerável quanto você e ela não merece ouvir tudo aquilo. Mas a gente precisa fazer valer os nossos direitos e mostrar que a gente existe. Esse negócio de ficar em casa, como é que é, o agitador de sofá, não dá certo, gente. Eu vou esperar ver se deu certo com ele, aí eu faço para mim. Poxa, gente, não é fácil carregar o pianinho nas costas, não. Você sabe disso, Andréia. Você, com certeza, você abriu portas para muita gente com a determinação sua, né? E muita gente também abriu porta para nós e com a determinação deles, mas a gente precisa de união. É união. Eu me orgulho muito dessas 85 instituições que estão conosco. Acho que agora até subiu mais um pouquinho, porque vieram outras instituições agora recente. Mas assim, eu me orgulho muito de poder dividir o conhecimento com eles para poder somar e minimizar o impacto deles na vida, né? Porque se eu já consegui, eu tenho mais do que passar para o outro. E de graça, tá? Porque eu vejo muita gente dizendo assim, olha, eu tenho um preço, tá? Eu vou te ajudar, mas eu tenho um preço. Gente, que vergonha alheia, que vergonha alheia. Tá? Ou eu não vou te ensinar porque você pode ter mais vantagem do que eu. Vergonha alheia, cara. Não pode ser assim, não. Mas a gente já conquistou algumas coisas e a gente vai em busca de outras. Você viu que o exame do pezinho ampliado na capital de São Paulo foi sancionado, né?
Então agora a gente precisa Foi. fazer valer. A Não, gente precisa vai fazer valer. valer. Para essas 50 doenças virem contemplar essas pessoas. Ai, Regina, você é demais. Muito obrigada Tô nada. mesmo. Esse domingo foi maravilhoso e com certeza vamos ter que fazer mais live. Vamos fazer. E é bom, né? É bom Um porque beijo, muita viu? gente pode chegar em muita gente. Dá um beijo na Gabizinha, Com certeza. no seu Ela tá aqui garotão. assistindo. Ah, Assim, Gabi, beijo. nossos Léos. Gabi, você precisa fazer uma live com a Roseli, que toda sexta-feira a gente está fazendo uma Eu live tenho diferente. assistido. Sim. Eu queria que a Gabi fosse uma da sexta-feira, Ah, vou tá? Quem cutucar ela, sabe com pode o Dudu, deixar. eu sei que o Dudu vai fazer Olha! uma, Ah, aí podia legal. fazer o Dudu, a Gabi, eu não sei como é que tá o cronograma, mas a gente precisa. Gabi, não esquece de mim, sexta-feira, Pode deixar. A Gabi tá ficando tá? corajosa agora. Mas ela sempre foi. Ela só tinha vergonha É de verdade. mostrar. É Ela verdade. sempre foi, né? Bom, Beijo, estamos aí. Regina. Fica com Deus. Beijos. Obrigada, Obrigada, gente. viu? Fica Estou com Deus encerrando. e mais lives aí. Eu não sei como é que fala para repostar. Você coloca a gente para mostrar, tá bom? Pode deixar. Beijo, Regina. Beijo, Fica fica com com Deus. Deus. Beijo a Tchau. todos. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente.